Olá, mundo! Mais um programa com você, deste que é um programa extremamente especial hoje, tá bom? Nós que estamos sempre interligados e acreditamos que esta é a comunicação que deve chegar nos corações de todas as pessoas neste mundo de meu Deus. Eu sou Marcelo Amorim, jornalista, e hoje eu recebo alguém muito especial que eu quero trazer para que você conheça. Ele é meu mentor espiritual, orientador, ele é uma pessoa que você, ao ouvi-lo, vai entender por que eu escolhi ele de ser um líder sobre as principais áreas da minha vida e vai descobrir por que o sucesso anda conosco. Estou falando aqui do reverendo, do pastor, meu irmão, meu amigo, meu líder, pastor Fábio Ramos, da Igreja As Nações. Tudo bem, meu pastor? Tudo bem, alegria de estar aqui, Marcelo. Esse tema aqui, Olá Mundo, isso traz uma questão de um despertar, né? Parece assim que começou, é agora, é nesse momento. Então, eu tenho a alegria de estar aqui com você, esse lugar que é um lugar muito abençoador, muito abençoador, que é a Amazônia e, sobretudo, essa cidade. E a gente tem algo para comunicar para o mundo. Na verdade, não só para comunicar, nós temos algo para entregar ao mundo. É um lugar que você precisa estar. A Amazônia é extraordinária, lugar de belezas vislumbrantes e de pessoas maravilhosas, né? Então, olá, mundo, a Amazônia é um lugar que deve ser visitada, apreciada e preservada, claro, evidentemente, mas sobretudo é onde nós conseguimos enxergar e visualizar, contemplar a grandeza do Criador. Amém, maravilha. Pastor, me diga uma coisa, quando o senhor, as pessoas pensam que geralmente o pastor é sempre aquele camarada que só fez teologia, só estudou a Bíblia, alguns consideram até um cara alienado, outros consideram... Conte um pouquinho da sua história até o senhor ter esse chamamento, dessa vocação para esse trabalho extraordinário pastoral. Muito bem, eu sou formação analista de sistemas, professor universitário, estou fazendo mestrado em teologia, mas antes disso a minha vida profissional foi focada na tecnologia e tenho 3 filhos, uma moça e 2 rapazes, casado há 29 anos, a minha esposa é uma pessoa linda, eu digo que é a pessoa mais linda do meu universo, e ela é fonoaudióloga, então nós temos uma família de 3 filhos e temos o privilégio de começar o trabalho sacerdotal primeiro dentro de casa, sendo cristãos dentro de casa, vivendo o evangelho dentro de casa, e depois tive a oportunidade de, ao desenvolver comunhão dentro da igreja, mas ao mesmo tempo fora da igreja, e é onde eu entendo que é o papel, a responsabilidade da igreja, é ser luz aonde existe trevas. É a eclésia, é ir para fora. Então, foi dentro do mercado de trabalho, trabalhando, servindo como professor universitário, como analista de sistema, servindo empresas, prestando serviço para empresas, que já sendo um cristão comprometido, um cristão que vivia os princípios e valores da Bíblia, não sendo um cristão religioso, mas sendo um cristão atualizado com a realidade presente, mas com os fundamentos inegociáveis que não podem ser mudados dos princípios bíblicos aplicados para a realidade atual. Então, vivendo isso, aprendendo, praticando isso, Marcelo, claro. Eu fui então, no ano de 2000, eu morava em Bauru, eu sou nascido em Porto Velho, Rondônia, também na Amazônia Legal. Também na Amazônia então, por Legal. isso essa cara bem misturado de Inca com Maia e índio e ao mesmo tempo também mexicano. Então eu sou uma figura bem prática, bem real, visível. Do Amazônida, né? E se eu entrar no meio da tribo, eles vão dizer, joia, você é um dos nossos. Se eu for lá para o México, eles vão dizer, joia, você é um dos nossos. Eu estive em Camboja, que já é uma parte oriental. Eu estive em Camboja e lá
eles me confundiram com o primeiro-ministro de Camboja. Veja. Então, assim, essa tonalidade de pele, com esse biotipo aqui, eu sou meio confundido. Aí, por isso, então, as nações, faço parte do Ministério das Nações. Então, no ano de 2000, eu morava em Bauru, estudava lá, eu já tinha me formado, estava fazendo mestrado na área de tecnologia, que a minha especialização é em bancos de dados. Quem estava desenvolvendo naquela época, um pouquinho antes de 2000, estava desenvolvendo o primeiro um banco de dados inteligente que tomava decisões. Então não tinha essa ideia da inteligência artificial que tem hoje. Estava desenvolvendo um banco de dados que construía, agia, tomava decisões sozinho para maximizar o armazenamento e a extração de dados. Então era algo assim muito, muito inovador para aquela época. Mas eu recebi um convite de estar indo morar em Porto Velho, a cidade natal, tanto onde eu nasci, minha esposa nasceu, e aí meus familiares são de lá. Então eu aceitei esse convite, muito embora estava tão próximo, meu mestrado era em bancos de dados lá em Campinas, muito próximo de São Paulo, lugar que ferve a tecnologia, que desenvolve, que aparecem as primeiras novidades de tecnologia. Mas eu entendi uma voz de Deus que dizia, que me dava essa direção: diga sim, não questione. Então eu recebi esse convite de um amigo, e aí a voz que eu tinha escutado através da vida do meu pastor, numa palavra, numa ministração no domingo, e eu disse sim, não questionei. Então voltei para Porto Velho, mesmo meu filho tendo nascido em Bauru, meu primeiro filho, tendo adquirido minha primeira casa própria em Bauru. Puxa vida. Nunca tive um carro novo, adquiri um carro novo lá em Bauru, com 2 empregos, muito bem empregado, e fui o primeiro analista de sistema a ser contratado da universidade a qual me formei, que é uma universidade católica chamada Universidade Sagrado Coração, e ali fui, então, sido impulsionado para voltar para a minha cidade. E voltando ali para a minha cidade, nós começamos a ter, como um cristão, eu me converti com 15 anos de idade, certo, em 1985, algum tempinho atrás. Correto. Né? E de lá para cá, sempre mantive minha vida firme em Deus, e crescendo em graça, em amor, em comunhão, sempre próximo dos meus pastores, servindo a minha liderança, me submetendo à minha liderança, buscando, inclusive, para voltar para Porto Velho. A primeira pessoa, depois da minha esposa, que eu comuniquei, fomos até encontro da nossa liderança e conversando: pastor, qual é o seu conselho a respeito de retornar para Porto Velho? Olha, veja bem, eu trabalhava, eu servia no louvor, servia na área de controle de som, da engenharia de som, eu servia nas células, então eu era apacentado diretamente, discipulado pelo meu pastor. Penso que falando, se alguém viesse chegar para mim hoje, um líder meu, disse: pastor, estou indo, tá, em tal lugar, qual seria o sentimento? Vou perder um cara jóia. E a partir dali, então, veio então uma palavra que ele disse: vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar Deus, e daqui a 21 dias vamos ver o que Deus fala. E a direção, então, foi essa. E tem que ter coragem para tomar uma decisão dessa. Claro, você está com 2 empregos, muito bem estruturado. A minha esposa formou, como a Judileia, Jude, né, chama ela mais fácil de Jude, ela formou como fonoaudióloga e estava fazendo mestrado numa das melhores universidades do mundo, que é a USP. Então estava lá no centro de referência mundial, que é o Centrinho, em Bauru, e aí vai deixar tudo isso para voltar, para ter apenas um emprego na minha cidade natal. Então, a gente estava deixando, assim, o certo por uma possibilidade de alguma coisa. Então, assim, se não fosse Deus, se não fosse obedecer, me submeter, e como você falou, ter coragem, fé, porque não basta ter simplesmente só coragem. Claro. Precisa ter fé que vai dar certo, precisa crer que tem uma direção em Deus. Então, tive que dar esse primeiro passo. Então, mais uma vez, dizendo assim, às vezes a gente tem que tomar decisão que não é o que a gente gosta, mas é o que nós cremos. Então não foi por gostar, por ter vontade, por ter desejo, foi por obediência e por estar debaixo de submissão de uma direção em Deus. Diga assim, não questione. Então não questionei, mas eu acreditei e sabia que, à luz da palavra, debaixo da direção da minha liderança, eu podia então tomar uma decisão de voltar para a minha terra, de onde eu não gostaria de voltar,
onde eu estava muito próximo de toda a tecnologia do mundo, e ainda não tinha Yahoo, não tinha Google, não tinha Facebook, tinha Instagram, não tinha... Era tudo muito novo naquele tempo, né? Tinha BBS, as conexões de internet era bem lenta, e eu podia estar hoje, tá, de repente, auxiliando ou liderando algumas dessas grandes empresas, porque a ideia era ingressar na área acadêmica profundamente, tá, no e você estava se preparando para isso, era né? isso, era essa mesma. Aí, de repente, Deus diz, eu tenho um plano para ti, eu tenho uma história que eu estou construindo para você, que é bem diferente daquilo que você quer ou que você imagina. Agora você vai, provavelmente não vai entender agora, mas lá na frente vai entender que era o melhor para você, que será o melhor para você, que você vai ficar feliz tanto quanto está hoje. Passaram-se 24 anos depois. Estou aqui, há 24 anos atrás. Foi uma decisão que mudou a história da minha vida, mudou a história da minha família, dos meus familiares, e mudou também a história da minha cidade, aonde, depois de voltar para a minha cidade, eu pude continuar trabalhando como analista de sistema, eu pude servir algumas empresas, pude estar dentro da estrutura de uma empresa que me contratou para ser o gerente, para ser um administrador de banco de dados, para ser o gerente na área de tecnologia, e as primeiras conexões Wi-Fi, wireless, fui eu que implantei na cidade, juntamente com a equipe que nós montamos, mas a gente pôde então estar servindo ali. Só que nós não podemos desassociar a vida espiritual da vida profissional. Não tem... aí é onde eu quero estar trazendo algo muito importante. A Bíblia nos fala, em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é uma porção muito poderosa, você que está nos assistindo aqui. O reino de Deus e a sua justiça. E aí tem uma promessa, se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, e busca a justiça de Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso é um princípio, isso é um fundamento, e não tem a ver com religião, ser religioso, tem a ver com ser obediente, estar debaixo de uma palavra e viver debaixo dessa palavra pela fé. Então Deus nos deu essa palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então o que eu faço pensando no reino de Deus, como eu me movo como pessoa, como família, como empresa, como empreendimento, pensando no reino de Deus. Isso é uma cultura de reino, né? Então, quando a gente fala de governo, de governança, nós precisamos multiplicar isso como um agente de transformação, não só histórica, porque, como você está dizendo, você chegou a mudar a sociedade, você chegou a ser uma pessoa de relevância na sociedade e é uma pessoa de relevante em Porto Velho, onde o senhor está, por conta de viver essa cultura do reino, e Deus acaba honrando aqueles que assim o fazem. E isso porque a gente coloca em primeiro lugar a pessoa daquele que criou todas as coisas. Algo que é importante, você que está nos assistindo agora, preste bem atenção. Quem criou algo, quem desenvolveu algo, tem o domínio sobre isso que foi criado. Quem estabeleceu algo sabe o detalhe daquilo que foi criado, e sabe para que foi criado e como ser usado aquilo. O manual do fabricante vai dizer exatamente o que tem, os detalhes, os segredos. Eu, como analista de sistema, como desenvolvedor também de software, que fui na época, a minha formação, quando eu concluí o meu curso, nós recebemos uma nota máxima por termos desenvolvido pela primeira vez estava sendo desenvolvido uma automatização por meio de buscando algoritmo que dava a roteirização para a melhor rota de transporte. Nós estávamos fazendo um software de logística para a entrega de produto. Hoje o que tem aí no Google Maps, o que tem essas tecnologias, tudo que está muito prático, no passado não tinha nada disso, não existia isso. Então, se tivesse trânsito, nós tínhamos então a ideia de desenvolver uma automatização na entrega de transporte de produtos, na parte logística. Então, nós estávamos ali crescendo e tendo algo a ideia era facilitar
a entrega de produtos para a sociedade. Então, isso serviria possivelmente por correio, tá? Mas na minha universidade estava tendo uma situação de necessidade. E uma coisa importante é, quando você procura, encontra a dor de alguém e procura solucionar a dor de alguém, trazer cura para essa dor, você passa a ser alguém de relevância e de importância. E aqui, seja qual for a área que você estiver atuando, qual for a profissão que você estiver exercitando, humanas, exatas, na questão mesmo da saúde, o médico, o profissional da área jurídica, né? Como você é alguém também que atua nessa área, então, ou jornalista, qual for a área, você traz uma solução, você passa a ser importante. Os médicos mais valorizados, os profissionais mais valorizados são aqueles que servem mais. Mas quando a gente começa a pensar isso com essa cultura do reino, para abençoar pessoas e não para ganhar dinheiro, para desenvolver isso, para servir mais, o dinheiro vai ser uma consequência. Isso é consequência. E aí você pensa, então, eu volto à minha cidade e volto para servir a cidade. Eu volto para a minha cidade para amar a minha cidade. Eu volto para a minha cidade não para ser... não quero aqui, não quero ser interpretado de maneira erroneamente, mas eu não volto para ser político, e ainda que a política é legítima e necessária, mas eu volto para fazer políticas não partidárias, mas a política do reino de Deus, onde eu posso cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos aflitos, de pessoas que precisam de ajuda, sair de uma situação de aprisionamento mental, espiritual, emocional. Hoje, quantas pessoas estão vivendo vida aprisionada na alma, com toxinas, né, na alma? Então, o reino de Deus, que não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito, esse reino, essa cultura do reino, que sai de dentro das quatro paredes, que sai da estrutura do PR, para ser o Filho de Deus, para ser o representante de Deus na terra, para ser o embaixador do reino de Deus aqui na terra. Então, a minha missão é implantar o reino de Deus na terra, é representar Jesus aqui, o reino dele aqui, e falar sobre paz, amor, justiça e esperança. Certo. E você sente que isso pode acontecer em qualquer momento e transpor as geografias, porque aí nasce as nações, né? Então, com essa visão de nação, como foi para entrar essa visão de nações? Porque você já está ali em Porto Velho e vai consolidando a visão do reino ali, vai estabelecendo, vai se materializando isso na vida de famílias, de pessoas, de autoridades. Agora, como é que faz isso para se expandir além, para chegar no mundo? Olá, mundo. Como chegar no mundo? O que acontece é que, com a intimidade com alguém, quando você desenvolve um relacionamento com alguém, você passa a conhecer um pouco mais sobre essa pessoa, e essa pessoa conhece um pouco mais sobre você. Isso é um relacionamento pessoal, como nós nos conhecemos, como foi a nossa história de nos conhecermos alguns anos atrás, e passamos hoje a ter essa amizade, essa comunhão. E com Deus, assim também é. Alguns pensam que Deus é uma força simplesmente, uma força poderosa, também é. É um ser soberano, também é. É alguém que tem um domínio sobre todas as coisas, também é. É onipresente, está em todo lugar, também é. Onisciente, conhece todas as coisas, também é. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, também é. Mas ele é também alguém que pode ter conexão, que nós podemos ter conexão direta com ele. E aí entra a grande graça, favor. Deus é relacional. É relacional. Se uma definição que pode ser dada a Deus, além da própria Escritura que diz que Deus é amor, a definição que fica mais adequada a respeito do Criador, do Deus Todo-Poderoso, Deus é relacionamento. Não é um relacionamento só comigo e com você, mas ele é relacional. Essa é uma das definições bem preciosa, de que quando nós nos relacionamos com o Criador, nós passamos a conhecê-lo e podemos torná-lo conhecido. Então, nessa questão, nós estávamos orando, buscando a Deus em casa, adorando, e em 2004, já tendo um tempo já de convívio,
entre irmãos, igrejas, e dentro na própria sala da minha casa, estava eu e minha esposa com um casal, e ali, 00:30 do dia 7 de abril, veio uma graça de Deus, dando-nos uma orientação. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Vá e faça discípulo de Cristo por todas as nações, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eu estarei, no verso 20, é isso que nos dá uma garantia, e eu estarei com vocês, ou com você, todos os dias, até a consumação do século. Então, isso foi um uau. O que é isso? Então, surge, então, na sala da minha casa, no dia 7 de abril de 2004, a Igreja às Nações, aonde essa visão bíblica, essa visão fundamentada na Escritura, que não tem nada de inovação, não tem nada de agora uma nova igreja, simplesmente cumprindo então a Igreja Batista às Nações surge ali. E nós, há 20 anos, caminhamos debaixo dessa percepção, dessa visão que é bíblica, e aí fomos então, desenvolvemos. Para fazer discípulos, você tem que discipular. Para ir às nações, você precisa começar a ir do lugar onde você está. Então, vai evangelizar pessoas, fazendo celebrações, fazendo reuniões nas casas, cuidando de pessoas, servindo pessoas, amando pessoas, gente que nasce, gente que morre, gente que casa, gente que tem crise de casamento. Tudo isso é o reino de Deus. A gente chama a igreja como para trás um senso de propósito, que é um lugar onde pessoas estão reunidas para glorificar a Deus. Sim, mas é mais que isso. São pessoas que estão ali para serem empoderadas da revelação da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, para levar essas boas novas aos que estão desorientados, perdidos, enganados, achando que até alguns mesmo praticando religião, achando que estão agradando a Deus. Mas quando conhecemos a palavra, conhecemos as Escrituras, conhecemos a Bíblia Santa, a Bíblia Sagrada, nós podemos então conhecer a verdade de Deus. E aí sim, então, implantar essa cultura que sai das quatro paredes, que precisa sim de uma estrutura física, mas que, como nós estamos aqui hoje nesse Olá Mundo, nesse podcast, nós estamos aqui para declarar essa palavra viva, eficaz, real, que transcende as quatro paredes e que vai aos confins da terra. Certo. Eu vejo em alguns históricos da igreja essa coisa bacana de estar nos ribeirinhos, estar nas capitais e estar nas universidades, até em alguns lugares do mundo aí, na América do Norte, está na África. Quer dizer, aparentemente se diz que nós somos uma igreja pobre financeiramente, uma igreja pequena, mas nós, mesmo assim, quando nós temos vontade, a gente pode estar ou chegar em qualquer lugar com os recursos que Deus nos dá, porque Ele é o multiplicador desses recursos e desses talentos. A gente fala assim, nós temos relacionamentos com outros ministérios, com outros pastores, eu tenho mentores sobre a minha vida, eu tenho discipulador sobre a minha vida, eu tenho uma paternidade espiritual, tudo isso é bíblico, é santo, e nós não podemos caminhar sozinhos. Para se fazer coisas relevantes e expressivas e grandes, não se faz sozinho. Tem um dos meus mentores, que é o pastor Carlito Paz, ele fala uma frase muito forte, que ninguém faz nada grande sozinho, porque se fizer não é grande. Então nós precisamos ter pessoas, conexões. Existe uma retórica muito verdadeira, que é que juntos nós somos fortes, né? Unidos nós somos maiores, nós temos a oportunidade de fazer coisas maiores ainda. Então é preciso ter a unidade, é preciso estar conectado, dependendo da interdependência. O discipulado que praticamos à luz da palavra não é o discipulado caçativo, dominador, controlador, é simplesmente vida na vida, que aí é um outro mentor que nos fala muito sobre isso, que é o pastor Abe Uber, que é o líder da igreja Paz Church no mundo inteiro. E nós temos assim um conhecimento, aprendido com essas pessoas e praticado um pouquinho do que sou, tem a ver com um pedacinho da vida de muitas pessoas. E assim também,
Com quem nós andamos, com quem nós nos relacionamos, são as pessoas com quem nós vamos nos tornar. Dizem até que as 5 pessoas com quem você mais caminha, mais está próximo é aquilo que você se torna. Então, uma dica aí, vou lá, preste atenção com quem você está andando, porque tem aquele dito popular que eu te direi com quem você é, dependendo de quem você anda. Mas ande com pessoas que têm projeções, que são resolutivos, que têm resultados, que são referências, e você certamente vai estar andando nesse caminho também. Então, hoje, falando sobre essa questão de nós estarmos em algumas localidades, tem a ver com quem nós temos andado. Hoje mesmo, aqui nessa cidade, tem um dos meus mentores também, que há 20 anos temos caminhado junto, que é o pastor Antônio Cirilo. Ele estará ministrando numa das igrejas aqui nessa cidade, e estive hoje pela manhã com ele, um tempo de mesa, sentamos, conversamos, ministrou em nossas vidas. Ele vai estar conosco, nós teremos a celebração agora do dia 1 ao dia 7 de abril, não sei quando esse podcast vai estar ao ar, mas nós vamos estar lá em Porto Velho fazendo uma grande celebração. E aí nós fomos em muitos lugares eu tive o privilégio de andar em muitos países, Europa e outros lugares mais, aprendendo. E aí a gente aprende, porque tem algo aqui que também é um princípio que eu aprendo e reparto, porque se você não tem a humildade para sentar, receber, aprender, você não tem autoridade para se levantar e ensinar a ninguém. Hoje tem tanta gente ensinando tantas coisas, tanta gente falando de tantas coisas, tem tanta gente sabendo de tantas coisas, e aí às vezes você pergunta, quais são os seus discípulos? Quem são as pessoas que são de verdade, que você pode pegar o telefone e falar com essa pessoa, sentar à mesa, como nós estamos aqui? Quem são essas pessoas que de fato... Porque assim, a gente pode escutar muita gente. De fato. Tem tanta gente com seguidores, milhares, milhões de seguidores. Mas qual a mensagem? Qual é a mensagem? Qual é, de fato, o que essa vida produziu, transformou sua vida? E quando é que você pode ter um tempo de mesa com essa pessoa? Tem gente que está seguindo gente que nunca sentou e nunca vai sentar na mesa com ninguém. Não basta ser alguém que é popular, que é alguém que tem muita... um influencer. Né? Mas é isso que acontece hoje. O camarada popular, muitas pessoas têm interpretação que é um líder. E ele não é um líder, ele é alguém popular e ele é uma ferramenta de mecanismos que levam ele a essa popularidade que é superficial, é raso, é sem base. Por exemplo, eu não vou falar o nome da pessoa, mas era alguém que estava aí, ele fazia muitas a aparição dele no YouTuber, de fazer gracejo, gracinha, tá. E eu até sentei certa vez com ele no avião e conversei com ele. Pai, você parece que conhece a Deus. Sim, eu conheço a Deus. Sim. E por que você não usa essa sua influência para ajudar pessoas a construir vida, a poder... porque deu desculpa. E, na verdade, essa pessoa com milhares e milhares de seguidores no Facebook, no Instagram, no YouTube, e está só se monetizando, ganhando dinheiro. Aliás... me perdoe aqui, mas preciso colocar também uma verdade. Tem muitos pregadores que são pastores, que não pastoreiam ninguém, mas que estão falando muito sobre a Bíblia, são especialistas em teologia, conhecem profundamente a palavra e falam, e tem milhares e milhares de seguidores, mas não tem um discípulo. Não tem um local, não, só online, hoje é tecnologia, estamos aqui online, seja bem-vindo. Escutei alguém dizer esses dias assim, estou com muita saudade de você, tem quase 500 mil de seguidores, muita saudade de vocês, eu amo vocês. Ama quem? Quem que ama? Que reino é esse? Que relacionamento é esse? Que tempo de mesa tem? Que comunhão tem? Ou tem a ver com dinheiro, com grana, com falso profeta, com gente que está falando blá, 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 blá. Eu sei que tem gente que está nos assistindo agora que nem é cristão, mas eu quero falar de uma verdade. Existe gente que não se diz religioso, que vive integridade, e gente que se diz religioso, que vive uma desordem. E no reino de Deus, nós precisamos conhecer quem é a verdade, né? Porque não tem que ir atrás porque tem gente que estuda, vamos estudar muito as falsificações, você estuda só a verdade, não
estudando, vai procurar. Tem gente que a divina revelação do inferno, você não precisa buscar a divina revelação do inferno. Você precisa conhecer a divina revelação dos céus. Dos céus. Então, com isso, é como aquela história do camarada que é empreendedor, que tem que correr atrás do prejuízo. Vai correr atrás do prejuízo, a hora que chegar e encontrar o prejuízo, vai estar prejudicado. E falido, quebrado. Agora, tudo isso traz você a Manaus. Nessa terra espetacular, como o senhor já disse, e essa terra do Tucumã, do Caboquinho, Fala sobre isso, Patrício. Minha tia alimenta o desejo com X Caboquinho. É só aqui, é esse lugar aqui que você encontra o X Caboquinho, né? Então, mas assim, o que trouxe aqui foi aquilo que nós estávamos falando anteriormente. A expansão. O reino de Deus precisa ser implantado nos 4 cantos da terra. E não sou eu, Fábio, que está fazendo. Isso são todos aqueles que recebem o comissionamento de Jesus de ir fazer discípulo de todas as nações. Aqui em Manaus existem igrejas maravilhosas, homens e mulheres de Deus que são verdadeiros discípulos de Jesus, igrejas muito sérias, igrejas abençoadoras, que vivem plenamente o evangelho, que falam do amor de Deus, que não são religiosos. Porque uma das coisas que a gente pergunta, qual a sua religião? Quando perguntam para mim, eu digo, eu não tenho religião, nem sigo religião, nem pratico religião. Eu pratico relacionamento e vida de Deus na minha vida e através da minha vida. Então, o que nós temos feito é falar desse amor de Deus, cuidar de pessoas, servindo pessoas, ajudando. Nós temos trabalho de ação social, onde toda semana nós levamos, lá na nossa cidade, em Porto Velho, levamos pelo menos em torno de 200 alguns lugares chamam quentinha, ou chamam, né, a marmita, mas levamos alimento de qualidade, alimento feito com muito amor e carinho. Pena que eu não tenho aqui imagens aqui para mostrar, mas nós fazemos assim um ministério que vai e serve pessoas que estão na rua, que não tem lugar onde morar, que estão vivendo debaixo do aprisionamento do vício, mas elas precisam ser amadas, elas precisam ser cuidadas. Mas podíamos dizer, o governo faz isso, a prefeitura vai fazer isso, tá? Mas nós não precisamos ficar colocando a responsabilidade de fazer algo que Deus nos mandou fazer, transferindo a responsabilidade para o governo, para o município, Não, nós vamos fazer. Então, amamos pessoas que estão com problema, que lá em Porto Velho tem um hospital especialista em câncer, né, que é uma extensão do Hospital de Barretos, né, que trata de oncologia, com pessoas com câncer, então é chamado Hospital do Amor. Então, toda segunda-feira nós temos um trabalho que acompanha essas pessoas, os familiares dessas pessoas, essas pessoas que sofrem dessa doença, que é terrível, ela traz tanto o prejuízo físico da própria doença, no fisiológico, mas também no emocional e também no espiritual. Então, nós levamos ali restauração para essas pessoas. Nós temos, todo mês, nós coletamos toneladas de alimento para levar a pessoas que têm fome, que passam necessidades. Então, temos famílias cadastradas na igreja, mas nós temos também lugares que vamos e entregamos toneladas de alimento. Nós temos também, além disso, ação social, de podermos estar levando a ajuda médica, odontológica, psicológica, nutricional e agora também jurídica para as comunidades ribeirinhas, de Porto Velho até Manicoré, a cidade, nós estamos falando de Rondônia, Rondônia, Amazonas, então até Manicoré, nós temos feito isso anualmente e de uma frequência no próprio estado de Rondônia, a cada 3, 4 meses nós fazemos isso. Nós levamos em torno de 90 a 100 missionários, aonde vai médicos, odontólogos, né, essa equipe multidisciplinar, que leva também toneladas, levamos 30 toneladas de alimento em maio do ano passado, distribuímos, mas também curamos, libertamos e falamos do amor de Deus com essas pessoas, fazendo o quê? Implantando o reino de Deus, não é religião, mas ao mesmo tempo falando do amor de Jesus, curando essas pessoas também, não só com o remédio, mas curando emocionalmente. E aí, o que acontece? Dessas comunidades visitadas ao longo desses 2 anos, que já temos feito, já vai para 3 anos fazendo isso continuamente, nós temos plantado 9 igrejas locais, e aí essas pessoas
elas são livres também de drogas, são livres de depressão. Incrível, mas a gente tem encontrado pessoas no meio das comunidades, nas florestas amazônicas, gente com síndrome de pânico, medo, está lá em depressão e vivendo no meio do paraíso, né? Vivendo assim, porque havia a internet, quer ir para a cidade, aquele desejo de sair o êxodo de lá de dentro da sua comunidade, êxodo rural, o êxodo rural, ir para a cidade. E aí assim a gente traz aqui, você não precisa sair, você pode ser bênção aqui dentro. A gente não quer transformar aquela realidade, mas a gente quer trazer amor, paz, justiça àquele lugar, e ali plantamos células, multiplicamos. Então nós temos com isso também avançado em alguns lugares no Brasil, e aqui é um dos lugares. Nós estamos então aqui para responder a sua pergunta. Falei tudo isso para dizer, nós estamos aqui para celebrar os 2 anos de Igreja às Nações, de Igreja Batista às Nações, aqui em Manaus. E é um privilégio poder estar aqui nessa cidade tão abençoadora. Agora você imagine, com 2 anos aqui, nós já temos aí curso de música para adolescentes. Com 2 anos aqui, nós já fizemos um Natal com mais de 300 cestas básicas natalinas. Nós fizemos agora, foi fantástico. Uau. Isso. Nós, com 2 anos aqui, nós temos bolsas, 500 bolsas de estudos de inglês, para que os jovens aprendam inglês, se desenvolvam. Nós temos 41 cursos digitais, estamos com 10 máquinas aí, instalando agora lá na periferia, no Jorge Teixeira, junto com o Canal 92, com o Instituto 92, nós já temos lá uma sala que está sendo construída para começar esses 41 cursos em várias áreas de tecnologia, para trazer formação profissional para jovens e adolescentes. Vamos estar agora, esta semana, fazendo o nosso Cine Comunidade, cinema comunitário, onde nós abrimos um telão com 100 cadeiras e tudo, e fazemos essas atividades de levar cursos comunitários, além da ajuda espiritual, visitas em casas, orientação, celebrações, cultos, tudo isso. Nós estamos também agora no Fundação Dr. Thomas, onde a Fundação Dr. Thomas tem 86 leitos da terceira idade. Nós estamos começando um trabalho lá extraordinário para atender essas pessoas. Então, para o senhor ver que em 2 anos, uma célula da Igreja às Nações está nesta capital enorme de 2.300.000 habitantes, fazendo a sua parte. Do tamanho que pode, como pode, mas acreditamos que esse amor vai se espalhar e muito mais gente vai estar conosco neste exército. Eu quero te convidar a fazer parte desse exército, como o pastor Fábio falou, exército de amor, de compromisso, de realizações do bem para a vida de tantas outras pessoas. E acabamos agora de receber, numa parceria aí com alguns amigos, acabamos agora de receber um recurso que será administrado somente para a distribuição de cadeiras de roda, aí para a gente atender nada mais, nada menos do que 800 pessoas que precisam. Que essas pessoas não têm cadeiras de roda. Muita gente está sem cadeira de roda e não tem acessos como recebê-los, e nós estamos fazendo esse trabalho. A igreja, isso é lindo demais, é maravilhoso, é lindo demais. A igreja de verdade, a igreja verdadeira, ela está lá para ser resposta. Nós chegamos em alguma dessas comunidades e restauramos a dignidade dessas pessoas, através do Evangelho. Não é uma questão de ter uma retórica, uma palavra simplesmente. Entrega a sua vida a Jesus, se converta. É ter, de fato, uma experiência genuína com Cristo através de alguém que foi transformado. Então, nós somos transformados para transformar. Nós somos abençoados para abençoar. Somos libertos para libertar. Então, essas ações que estamos fazendo aqui, ao longo desses 2 anos, isso é só o começo. Isso é só o começo. Só o começo. Tem muita coisa ainda por acontecer.
E a gente não tem que ficar esperando, ou acusando, ou apontando que o executivo, o legislativo, o judiciário deixou de fazer. É verdade. Em vez de bater na porta do Ministério Público e dizer, olha, não estão fazendo isso e tal. Não, eis-nos aqui, envia-nos, Senhor Deus. Então vamos lá, podemos sim chegar até algumas entidades, algumas instituições na área jurídica, política, tá? Mas a questão é que a igreja tem uma responsabilidade. A igreja é a esperança do mundo. É claro. E a igreja não faz nada sozinha, porque a gente procura esse processo de parceria, né? Sim. Instituições que ajudam são braços para eclesiástico para ajudar, mas nós fazemos as ações em nome do quê? Do amor e do evangelho de Cristo Jesus. Hoje mesmo eu tive uma grande alegria de receber a ligação de uma pessoa que estava precisando muito, há muitos meses, de uma cirurgia no reto. Coisa que quase não acontece em homem, acontece mais em mulheres. Eu estava lendo as estatísticas. E por conta da igreja, de procurar a igreja foi lá, orou, visitou, trabalhou, mas também procurou estar ajudando e contribuindo até que encontrou para aquela pessoa uma oportunidade de chegar a essa cirurgia. Esse também é o papel da igreja, não é só levar a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, mas também levar oportunidade de viver a prática desse amor, a prática desse ensino do grande mestre Jesus Cristo. Uau, agora sim, é claro que evidentemente que, como eu falei anteriormente, para a gente fazer coisas maiores, nós precisamos também de mais pessoas. De mais pessoas. Você que nos assiste aqui, vem somar com a gente. Vem somar com a gente. Vem somar com a gente, vem unir-se conosco, vem poder participar desse projeto abençoador de transformar vidas. Mas, claro, primeiramente, a gente precisa ser transformado. E não é ser um religioso. É verdade. É ser um agente do reino de Deus. É ser alguém que se torna, a Bíblia fala em João 1,12, que todo aquele que recebe ao Senhor Jesus, Deus dá-lhe o poder de ser transformado filho de Deus. E filho de Deus tem a ver com aquele que tem a responsabilidade com o Pai de implantar o seu reino. Então isso é marcante dentro de nós, e a cada pessoa, que você que está nos assistindo agora, tem um QR Code aí que você pode, esse QR Code é para a pessoa vir conectar com você, né? Então você entra em contato conosco, você pode falar conosco. Entre na Igrejas Nações, venha Manaus, participar conosco, ou né? Igrejas Nações, Igrejas né? Nações. E aí você conhece. Qual é o perfil? @Igrejas Nações Manaus? Não, aqui é As Nações Manaus. As Nações, @As Nações Manaus, em Manaus. Entra aí no Instagram, manda o direct para nós, claro. Entre em contato, deve ter algum telefone também. Tem, tá aí na tela o telefone aparecendo, mas eu vou lhe dizer, 92-99100, é bem fácil, 9100-7025. Estamos chegando no finalzinho. Já? Já, acaba rápido, mas 1 hora já, meu Deus do céu, como acaba rápido. Eu até esqueci de dizer que nós temos igrejas na África, que nós temos células sendo planejadas para ser aberta em outros mais países. Estamos plantando uma igreja juntamente com a missão Transformação na África do Sul. Estivemos ano passado, no começo desse ano, fazendo uma visita ao Nordeste. Na verdade, visita não, uma ação missionária no Nordeste. Então, nós fazemos ação urbana na cidade. Nós temos uma escola de missões que trabalha só de ação na cidade, outros dos ribeirinhos, e junto com a missão Transformação, vamos ao Nordeste anualmente e estamos indo também na África. Nós temos essas 7 igrejas. Em setembro nós estaremos indo lá desenvolver um treinamento. Já estamos há 5 anos com essas igrejas lá. E isso, assim, vai acontecendo, naturalmente vai acontecendo. Por quê? Porque nós compreendemos que precisamos estar... Não, mas precisa ir na África. Espera aí, a África ou qualquer outro lugar aconteceu depois de a gente trazer transformação na nossa cidade. Claro. Onde começa a nossa missão? Atravessando a rua, nosso vizinho, né? no condomínio, em cima, embaixo, nas nossas laterais. Então, assim, compreendemos claramente que esse encargo, essa grande comissão que foi nos dada através de Jesus, e fazer discípulo
dele em todas as nações é uma responsabilidade, não é uma opção, é um mandamento, é uma direção que Deus nos dá. E eu quero finalizar declarando aqui um texto de Mateus 6,10, que Jesus diz assim: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus orou essa oração, ele nos deu esse modelo de oração, dizendo: venha o teu reino. E o que nós estamos fazendo isso é implantando o reino de Deus aqui na terra. Assim como é nos céus, nós podemos também trazer os céus à terra. Então, os agentes de transformação, de abençoar, de libertar, de restaurar, são os filhos de Deus. E quando você deixa de ser religioso para passar a ser filho, foi isso que fez Jesus ser crucificado, porque os religiosos daquela época não suportaram ouvir dizer que existia um filho de Deus na terra e que estava ressuscitando mortos, estava curando doentes, estava libertando endemoniados, estava dando dignidade aos que estavam desorientados, estava fazendo restauração familiar. E aí o inferno fica empavorosa, fica possesso, porque existe o mal sim, existe as castas malignas sim, mas existe o bem e a luz que sobressai todo o mal. Pastor, deixe uma mensagem para o Manauara, para o Amazônia, para o Brasil e para o mundo, naquela câmera ali. A mensagem é essa e não muda. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém pode chegar até a essência primária do Criador, senão por meio dele. Então, é Cristo em nós, Colossenses nos diz claramente, Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Então, quando você pensar em realmente querer uma transformação que vai atuar na sua área pessoal, emocional, de identidade, porque quando entregamos nossa vida a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, e os filhos têm herança, os filhos têm bênçãos preparadas, mas os filhos também têm responsabilidade com o Pai, com o reino do Pai. E é isso que nós fazemos. Nós estamos aqui vivendo, experimentando Cristo e transmitindo esse Cristo. Então hoje, você Manauara, você que está nos escutando de qualquer lugar do mundo, Cristo está bem perto de você. O Espírito de Deus está bem próximo a você. Você pode agora mesmo poder invocar o seu nome, e assim está escrito: todo aquele que me invocar, está escrito. Você pode invocar o nome de Deus agora mesmo, não como uma religião, mas como um Deus Criador, que pode se tornar, você pode se tornar filho dele, e clame a ele, e ele responderá. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e eu te responderei. Deus é a resposta para tudo aquilo que você precisa, inclusive financeiro, profissional, qualquer que for a sua necessidade emocional, ele é a resposta, o caminho, a verdade e a vida. Então receba Jesus agora mesmo no seu coração, dizendo: Senhor, eu entrego minha vida a Ti, e eu quero que o Senhor faça parte da minha vida e me conduza a viver a sua verdade. Você vai ser livre de todo engano e você vai viver uma vida plena, até porque aqueles que entregam sua vida a Cristo não morrem, recebem a eternidade, passam da morte para uma vida eterna. E alô mundo, essa é a palavra. Muito bem. Se você sentisse a atmosfera que está aqui no estúdio, coisa extraordinária está acontecendo aqui. Eu quero lhe falar que a Igreja das Nações é uma igreja de bênção, de projetos, de celebração, de alegria, de anúncio das boas novas de Cristo Jesus. Ela está ali no Hotel Express Vieira Alves, na rua Rio Ituxi, número 95, ali no 9º andar, naquele terraço maravilhoso, grandioso, aonde você vai ter ali palavra de conforto, palavra de aconselhamento, palavra de liderança, e você vai encontrar o que nós chamamos de amor de verdade. Venha participar conosco, venha ser também aí um voluntário, venha estar conosco e conhecer as boas novas de Cristo Jesus. Chegamos mais ao final do programa, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, e não esqueça, todos nós, todos os dias, temos um Deus que olha para nós, e nós temos também que aprender a olhar para Ele
olhar para cima. Olá, mundo!